Oi a todos, muito obrigado pela atenção, obrigado por estarem vendo essa aula. Essa é a primeira de muitas aulas, eu espero. Eu estou começando com esse primeiro assunto, que é um assunto introdutório nos distúrbios ácido-básicos. Eu escolhi esse assunto primeiramente porque eu sou nefrologista e é um assunto que eu tenho muito apreço, eu gosto muito desse assunto. E eu também escolhi esse assunto porque toda vez que eu me deparo com acadêmicos de medicina, com residentes, é um assunto que eu percebo que tem uma certa dificuldade para o entendimento e eu gostaria de tentar desmistificar com esse vídeo e mostrar que os distúrbios ácidos básicos não são alterações muito complicadas. Na minha humilde opinião, eu acredito que tem um certo tabu na análise dos distúrbios ácido-básicos, mas não só ácido-básicos, mas também eletrolíticos, porque tem muito de matemática, muito de cálculo, fórmulas, então isso acaba levando a uma certa dificuldade no entendimento. Então, inicialmente, a primeira coisa que a gente tem que ter noção é exatamente o que vai falar, o que a gente quer dizer quando a gente está falando em pH, ok? O que exatamente é o pH? Então, assim, de uma maneira simples, o pH significa, de certa forma, uma maneira que chegou-se à conclusão para expressar de forma numérica a concentração dos prótons, né? Toda vez que eu falar para vocês em concentração de próton, eu quero falar em concentração de hidrogênio, tá? Então, os prótons, ok? Então é isso que eu quero falar para vocês, que é a concentração de hidrogênio. Mas de onde veio esse valorzinho aqui, pH? Então, assim, como eu estava falando para vocês, na medicina, a questão aqui dos distúrbios hidroeletrolíticos, ácidos básicos, mas no caso aqui especificamente do ácido básico, eu vou precisar, em alguns casos, utilizar algumas fórmulas matemáticas, e para utilizar essas fórmulas matemáticas, eu vou precisar de um valor que seria a concentração dos prótons, né? A concentração do hidrogênio. Então, na medicina, né, vocês sabem que existem variabilidade dos valores normais, né? Então, vou dar exemplo aqui no caso do sódio, né? O valor do sódio normal é aproximadamente 140, né? Sendo que o valor ele pode variar de 135 até geralmente 145, né? No caso aqui do potássio, o valor aproximadamente normal é 4. Ele também pode variar de 3,5 até 5,5, ok? E assim por diante. Então, qual seria a concentração do hidrogênio? Bem, uma coisa que é interessante vocês saberem. A concentração do hidrogênio ela é extremamente baixa. Muito baixa mesmo, tá? Só para vocês terem uma noção. Isso daqui, né, claro que eu estou falando que isso aqui é em mili equivalente por litro, tá ok? Então, no caso aqui, se eu tivesse que botar um valor na concentração de prótons de hidrogênio, eu poderia dizer que é 0,0000, deixa eu não vou me perder, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros, 4 equivalente por litro. Ou seja, é um número muito baixo. Então, para eu poder trabalhar com isso daqui, é um pouco complicado. Eu poderia dizer também, um outro número que talvez seja um pouco mais aceitável seria 40 nano equivalente por litro, que mesmo assim é um número muito abaixo desses outros aqui que eu citei para você, tá ok? No caso do cloro também, né, eu posso até citar aqui outros números, né, o cloro tem uma variação geralmente de 104, vamos dizer aqui do bicarbonato, que a gente vai usar muito, que o valor normal dele está em torno de 24, tá? Tudo isso daqui miliequivalentes, tá? Então, mesmo eu utilizando um outro aqui, que seria o nanoequivalente, mesmo assim, seria um número muito baixo, tá ok? Então, o que aconteceu? Um outro indivíduo aqui
chegou e falou, bem, vai ser um pouco complicado eu ficar utilizando aqui essa fórmula matemática, esse 0,0000, ou então eu utilizar um outro valor que seria nano-equivalente, que é um pouco mais complicado. Então, o que ele falou? Ele falou o seguinte, eu sei que a concentração de hidrogênio é aquilo que eu acabei de falar para vocês, né? Eu falei para vocês que era 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 equivalente por litro. Né? Então, qual foi a saída que ele utilizou? Ele falou, olha, com esse monte de zero aqui, eu posso utilizar os logaritmos, né? Então, ele falou o seguinte, eu vou falar que o logaritmo da concentração de hidrogênio vai ser igual ao logaritmo de 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Então, o logaritmo dessa concentração de hidrogênio vai ser igual a menos 7,4. Né? A gente sabe que o logaritmo desse número aqui, né, é quantos zeros tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é 7,4. Só que os zeros vêm depois de uma vírgula, então por isso que o número tem um valor negativo. Tá? Só que essa pessoa aqui que quis utilizar um valor baseado no logaritmo, também não queria, já que ele não gostava de muito zero, também não gostava de muito do símbolo negativo. Então, o que ele falou? Para eu transformar esse menos 7,4 aqui num valor positivo, o que eu faço? Eu vou dizer, então, que menos logaritmo, ou seja, o logaritmo negativo da concentração do hidrogênio vai ser igual, eu vou botar aqui também um valor negativo, menos 7,4. Então, eu sei que o logaritmo negativo da concentração de hidrogênio vai ser igual a negativo. O negativo vai ficar positivo, 7,4. Tá ok? Então, essa pessoa que quis facilitar a vida dos médicos, né, quis falar também, olha só, eu também não vou ficar botando aqui logaritmo negativo, logaritmo negativo. Eu vou transformar esse símbolo aqui, ó, logaritmo negativo, né, para concentração de hidrogênio. Né? A concentração de hidrogênio eu vou manter, mas eu quero mudar esse símbolozinho aqui. Não quero ficar falando logaritmo negativo da concentração de hidrogênio. O que eu quero falar, então? Eu vou transformar esse logaritmo negativo, né? Então, menos log, eu vou chamar ele de power of. Né? Então, o poder do hidrogênio. Poder da concentração do hidrogênio. Ok? Só que aí, essa pessoa ela queria mesmo deixar as coisas bem simples. Então, ela falou, não vou também escrever tudo isso daqui, né? Poder de hidrogênio. Não, vou falar só o P. E aí, foi assim que surgiu o pH. Ok? Então, o pH nada mais é do que o logaritmo inverso da concentração do hidrogênio. Então, P é o logaritmo inverso, tá ok? E por isso que a gente tem um valor que o pH é 7,4, tá bom? Só que vocês devem ter observado uma coisa. Esse logaritmo, ele é logaritmo inverso, né? Então, como o próprio nome fala, se ele é um logaritmo inverso, significa que toda vez que eu aumentar a concentração de hidrogênio, o que vai acontecer com o meu pH? pH não é um logaritmo inverso, então eu vou reduzir o meu pH. E o contrário é verdadeiro. Toda vez que eu abaixar a minha concentração de hidrogênio, o meu pH vai aumentar. Por quê? Porque o pH, né, o P, na verdade,
é o logaritmo inverso. Tá ok? E o que isso é importante? Vamos lá que eu vou falar agora por que isso é importante. Vamos dar um exemplo aqui da questão da concentração de hidrogênio, né? Então vamos lá. A concentração de hidrogênio, como eu tinha falado anteriormente, é 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4. Opa, não é mira equivalente, é equivalente por litro, ok? Então vamos dizer que a gente quer aumentar em 10 vezes a concentração de hidrogênio, ok? Se eu quiser aumentar em 10 vezes a concentração de hidrogênio, significa que eu vou fazer o quê? Vou diminuir um desses zeros aqui, né? Eu vou transformar, vou diminuir, ou seja, como se eu estivesse transformando essa vírgula daqui para cá, né? Ou seja, estou cancelando um zero. Então, se eu aumento em 10 vezes a concentração de hidrogênio, isso quer dizer que a minha concentração de hidrogênio atual vai ficar igual a 0, não vão ser mais 7 zeros aqui, vão ser 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, equivalente por litro. Ou seja, a minha concentração de hidrogênio, fiz errado aqui, minha concentração de hidrogênio, que eu posso expressar na forma de pH, vai ser igual a quanto? Quantos zeros tem aqui depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6,4. Ou seja, eu aumentei em 10 vezes a concentração de hidrogênio e só reduzi um pontinho do pH, ou seja, o pH, que era 7,4, foi para 6,4. Tá ok? Vamos fazer agora o exercício inverso. Tá? Vamos dizer que a concentração de hidrogênio, como eu já tinha falado antes, ela é 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 equivalentes por litro. Tá ok? Então, como eu vou fazer exercício diferente, o que eu vou fazer agora? Vamos pegar aqui um verdinho agora. Eu vou reduzir em 10 vezes a concentração de hidrogênio. Ou seja, eu vou pegar a vírgula que está aqui e vou passar para cá. Então, em vez de eu ter agora 7 zeros depois da vírgula, eu vou ter 8 zeros depois da vírgula. Então, a concentração de hidrogênio vai se transformar em 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 equivalente por litro. Tá ok? Então, eu vou transformar essa concentração de hidrogênio aqui de uma maneira mais fácil de estudar, que é o pH. Então, o pH agora vai passar a ser quanto? Tem quantos zeros depois da vírgula? 8. Então, vai ser 8,4. Ou seja, quando eu diminuo em 10 vezes a concentração de hidrogênio, eu aumento um ponto no pH. Ou seja, o pH, que era 7,4, passou a 8,4. Ok? Por que eu demorei tudo isso daqui? O que eu quis fazer com toda essa fórmula matemática aqui? Fórmula matemática não, com essa demonstração aqui. É para vocês terem uma noção que quando eu aumento em 10 vezes a concentração de hidrogênio, eu, como o pH, né, é um logaritmo inverso, eu vou reduzir somente um ponto no pH. E quando eu faço o contrário, quando eu reduzo em 10 vezes
a concentração de hidrogênio, o meu pH vai aumentar somente 1 ponto. Ou seja, grandes alterações, né? Olha a magnitude, 10 vezes a concentração. Quando eu faço grandes alterações na concentração de hidrogênio, eu tenho pequenos valores no pH. Tá ok? Bem, com isso a gente finaliza a nossa primeira aula, sendo que fazendo aqui um breve resumo, né? Então, em que basicamente o que eu quis dizer aqui para vocês é que a concentração de hidrogênio nos fluidos extracelulares é muito baixa, tá ok? Esse seria o primeiro tópico que eu queria que vocês gravassem, tá ok? O segundo, né, é mostrar para vocês que a maneira de se expressar a concentração dos prótons, a concentração do hidrogênio, é através do pH, né? A gente já falou do pH, em que o P é o logaritmo da concentração do hidrogênio, ok? Outra coisa que eu queria deixar bem claro para vocês é que, por ser um logaritmo negativo, então toda vez que eu aumentar a concentração de hidrogênio, eu vou ter uma redução no pH, e toda vez que eu tiver uma redução na concentração de hidrogênio, eu vou ter uma elevação no pH. E por último, mas não menos importante, deixar bem claro para vocês que pequenas alterações no pH significam grandes alterações na concentração de hidrogênio. Tá? E a mesma coisa aqui, para não ficar dúvida, né? Pequenas elevações no pH significam grandes reduções na concentração do hidrogênio. Ok? Então, isso para mim é o mais importante que vocês entendam nessa nossa primeira aula. E agora vamos esperar a próxima aula em que a gente vai aprofundar um pouquinho mais nos distúrbios ácido-básicos. Muito obrigado e até a próxima.